Agora sim, boa tarde a todos. Eu sou o vereador Marcos Papa, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. As nossas reuniões dessa comissão, elas têm calendário fixo, justamente para que os interessados possam se programar. Nós estamos diretos pela TV Câmara e também pelo Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Os vereadores Sérgio Zerbinato e Matheus Moreno estão representados aqui pelas respectivas assessorias e, assim que conseguirem conexão, farão contato conosco aqui. Nós temos hoje os convidados que eu já vejo presente aqui. A nossa secretária de Meio Ambiente, Caterine da Andréia, o geólogo e assessor técnico da ERP, Edson Akira, que está aqui conosco, o chefe da Divisão de Fomento à Agricultura e Energia Renovável da nossa Secretaria de Meio Ambiente, Marco Aurélio da Silva Ramos Filho, a senhora Marisa Herédia, do Comitê da Bacia do Pardo, do Condema, do Centro Universitário Moura Lacerda. Também representando o DAE, José Laércio Sanches, e a vice-presidente do Condema, Olga Kotchekov Henriques. Temos participantes convidados, que já estão conosco aqui também. Eu pergunto se algum dos vereadores membros conseguiram contato conosco, se gostariam de fazer uso da palavra. Ainda não, assim que conectarem a gente chama. Bom, nas reuniões anteriores, eu vou passar alguns informes. Nas reuniões anteriores nós despachamos 10 ofícios para a Prefeitura referente às últimas reuniões da comissão, incluindo a indicação de um plano integrado de prevenção e combate às queimadas. Até o momento, a Prefeitura retornou 3 ofícios, esse de prevenção das queimadas ainda não. Nós sabemos que a Prefeitura não tem um protocolo integrado de combate às queimadas. Nós já fizemos audiências públicas tratando desse assunto, já tivemos representantes das secretarias que deverão compor essa força-tarefa, mas a Prefeitura ainda nos deve essas respostas. Nós vamos, na próxima reunião, na reunião de setembro, nós vamos falar sobre drenagem urbana, macro e microdrenagem, e a pedido do vereador Matheus Moreno, nós vamos, assim que os vereadores membros conseguirem entrar, nós vamos deliberar sobre o ofício, o Parque da Pedreira na Avenida do Café. Nós já vamos passar a apresentar o nosso convidado e em seguida o nosso palestrante, né? E em seguida os convidados poderão fazer uso da palavra. Nós vamos mediando aqui. Então nós vamos chamar, já está conosco aqui, a pauta é água e o aquífero Guarani, com o tema a disponibilidade e a quantidade de água superficial e subterrânea que são de extrema importância. Nós sabemos que Ribeirão Preto tem uma política municipal de segurança hídrica, mas a Prefeitura está nos devendo, desde 2018, os indicadores dessa política municipal de segurança hídrica. Também, na noite de ontem, é uma novidade que eu vou passar para vocês, aprovamos um projeto de lei que determina que a agência reguladora, a Ares PCJ, publique os resultados, os balanços, as análises do que ela vem fazendo na gestão da água em Ribeirão Preto, na gestão do esgoto, quais são as metas, né? Em quanto tempo, o que a agência está exigindo de Ribeirão Preto na questão da redução do desperdício de água, que segundo números do DAERP, o Akira está aqui para me corrigir, fica à vontade, Akira, mas segundo dados do DAERP, é 55%. Então nós queremos entender
o que a agência reguladora está fazendo. Aprovamos ontem esse projeto de lei e esperamos a sanção do prefeito. E também convidamos a diretoria executiva da Ares PCJ para que venha aqui na Câmara prestar contas desses 2 anos de atividade, seus relatórios. O fato é que agora a Prefeitura estará obrigada, esperamos que o prefeito não vete a lei, estará obrigada a publicar no site oficial da Prefeitura, no portal da transparência, esses relatórios, que é tudo aquilo e nada mais do que o próprio contrato ele já determina. Nós vamos então convidar o o geólogo Júlio César Arantes Perrone, que vai nos falar sobre a situação atual do aquífero Guarani e os caminhos para a gestão sustentável em Ribeirão Preto. O Júlio tem um extenso currículo. Ele é geólogo, mestre em engenharia civil, hidráulica e saneamento. Tem uma carreira bastante ligada ao departamento. E eu já vou passar a palavra para ele. Júlio, você me ouve bem? Você nos ouve bem? Vamos testar o seu som. Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente. Também te ouvimos muito bem, Júlio. Você está com a palavra. Se você entende, você acordou conosco que 30 minutos é o suficiente, é isso? Acredito que sim. Tá. Se não for no decorrer das perguntas e respostas, você complementa, mas vamos ficar nos 30 minutos para a gente seguir o cronograma da comissão aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, boa tarde, Júlio, mais uma vez, seja muito bem-vindo à reunião dessa comissão, você já está com a palavra, meu caro. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu preparei aqui uma sequência de slides para servir de roteiro para eu não me perder aqui na apresentação. Esses dados e essas informações, essas ideias que eu vou apresentar se baseiam em estudos aí que eu participei nos últimos 5 anos aí, relativos a essa questão do aquífero Guarani em Ribeirão Preto. Primeiro eu quero, para zerar a nossa informação, definir o que é o que a gente chama de superexplotação ou superexploração de um aquífero, quais são as causas e qual é a situação atual dessa superexplotação. Esse assunto da explotação do aquífero Guarani em Ribeirão Preto vem sendo estudado desde 1984. O professor Sinelli fez um trabalho em que ele compilou as informações antigas e faz um retrato de 50 anos de evolução da exploração do aquífero Guarani, lá em 84. Depois disso, diversos autores, diversas instituições de ensino e pesquisa têm feito estudos nessa área. E, em 2006, foi aprovada uma portaria, uma deliberação do Comitê da Bacia para estabelecer critérios de restrição e controle da exploração do aquífero Guarani em Ribeirão Preto. Então, isso tudo foi devido já a esse quadro que se desenhava de superexplotação. O trabalho do professor Sinelli, eu faço aqui um resumo dele, os dados desde 1960 até agora aqui, os anos 2020, mostrando que o nível d'água vem caindo numa pendente contínua e com uma tendência de evolução futura bastante preocupante. Júlio, desculpa aqui a minha licença poética, cota piezométrica, você poderia... Desculpa, eu quero que vocês realmente façam isso, porque a gente às vezes fala termos técnicos achando que todo mundo entende,
piezométrico, quer dizer, é a medida de pressão do aquífero. Equivale, na hora que se vai medir, ao nível da água medido dentro do poço. Tá certo? Tá. Em se tratando de um poço de aquífero confinado, isso não é, na verdade, nível d'água, isso é um nível de pressão. Então, a gente chama isso de nível piezométrico. Então, veja que, nesse gráfico, lá na década de 60, o nível piezométrico estava aqui próximo da cota, entre a cota 500 e 550, ou seja, próximo da superfície do terreno. Aí, ao passar dos anos, esse nível d'água foi ficando mais profundo, certo? Então, hoje a gente já tem um abatimento piezométrico, ou seja, quanto de alívio de pressão o aquífero sofreu, é da ordem de 120 metros, no centro do cone de abatimento, porque esse abatimento piezométrico não é uniforme em toda a área. No centro da cidade, na área onde estão concentrados um grande número de poços, esse abatimento piezométrico é mais acentuado. Então, no centro do cone, a gente já tem um abatimento piezométrico medido da ordem de 120 metros. Está esclarecido, Marcos? Sim, obrigado, Júlio. Ok. Então, essa deliberação do comitê da bacia, ela vem sendo reeditada, retificada, e a última versão, a última publicação é de 2014. Ela mantém, então, aqui está delimitado o perímetro do município de Ribeirão Preto, e essa linha verde aqui seria o perímetro urbano. A linha amarela é um dos perímetros de controle, e a linha vermelha é o perímetro mais crítico. Então, essa zona 1, que equivale à zona central, só se pode fazer, desde 2006, a substituição de poços. Não são permitidos novos poços dentro dessa área. Na área 2, se permite substituição de poços para abastecimento público, né, e novos poços só para abastecimento público. E na área 3, é possível fazer substituição e novos poços para qualquer uso. Essa deliberação estabelece uma distância mínima entre poços de 1.000 metros. Eu estou assinalando aqui uma quadrícula de 20 por 20 quilômetros, que é uma quadrícula que contém essa área urbana, que está aqui esboçada por baixo, aqui, essa tonalidade escura é a mancha urbana de Ribeirão Preto, e eu vou usar essa região aqui em outros slides para explicar o que a gente está falando. Então, em termos de quantidade de poços, hoje o DAERP opera cerca de 120 poços. Esse número não é exato, mas é dessa ordem, porque tem poços que são desativados, poços que entram em operação. Então, o Akira até me corrigiu uma outra vez que eu apresentei esses números, mas eu acredito que estou próximo da realidade. Existem também cerca de 100 poços que já estão desativados. Desses 100 poços que já foram desativados, 11 ainda estão em condição de uso como poço de monitoramento. Então, o DAERP, a própria equipe do DAERP, faz as medidas periódicas de nível piezométrico em 11 poços. Infelizmente, aqui houve uma interferência, eu acho que não foi muito boa, do Ministério Público, e esses poços todos foram tamponados, foram cimentados. É uma pena, porque a gente poderia ampliar essa quantidade de poços de monitoramento, porque 11 é muito pouco. Eu acho que até isso ainda pode ser pensado, eventualmente pensar em desobstruir esses poços para poder instalar os equipamentos de monitoramento neles, em alguns deles. Não dos 100, é lógico, mas cerca de uns 20 poços seria o ideal. Existem mais 17 poços que ainda não estão perfurados, mas que já estão autorizados pelo DAE.
segundo um relatório que de um ano atrás. E existem ainda mais 274 poços de terceiros. Esses terceiros incluem particulares e outros órgãos públicos que usam água, mas não é para abastecimento público. Desses 274 poços, apenas 9 podem ser caracterizados como grandes consumidores, ou seja, tem poços que têm produção superior a 50 metros cúbicos por hora ou 500 metros cúbicos por dia. Então, são poucos os poços de particulares que estão dentro dessa área. A distância entre poços, os poços que o DAERP opera, apesar da deliberação do Conselho dizer que a distância teria que ser de 1.000 metros, 73 poços têm distância menor do que 1.000 metros. Então, a maioria dos poços não atende a essa deliberação. E 17 poços têm uma distância, inclusive, inferior a 500 metros. 14% dos poços têm distância bem pequena. Mas o problema de Ribeirão Preto não é nem quantidade de poços e nem a distância entre os poços. O problema é o volume que é extraído de água. Os dados do último período indicam que a vazão média é dessa ordem aqui, de 15.000 metros cúbicos por hora. Com poços funcionando 20 horas por dia, isso equivale a 310.000 metros cúbicos por dia. E, transformando isso em ano, vai para 113 milhões de metros cúbicos de água por ano. Considerando que os poços de terceiros representam um acréscimo nesse número de 10%, a gente tem um volume total extraído do aquífero da ordem de 124 milhões de metros cúbicos por ano. Então, isso daí gera um déficit hídrico. Por quê? Porque existe uma estimativa de recarga que se pode fazer pela infiltração de água de chuva, que tem chance de ocorrer numa área de 94.000 metros quadrados, localizada a nordeste do município, considerando uma taxa de recarga de 70 milímetros por ano, que é um valor que diversos pesquisadores consideram razoável, isso equivaleria a uma recarga de 6.500.000 metros cúbicos por ano. Se a gente está tirando 124 milhões, então a gente tem um déficit de 117 milhões de metros cúbicos de água por ano. Certo? Então é daqui que vem o abatimento piezométrico. Ou seja, nós tiramos muito mais água do que o sistema natural tem condição de repor. Certo? Esse é a grande causa, né? O grande causador desse problema. Aqui tem uma planta que mostra aquela área de 20 por 20 quilômetros. Aqui está, então, a área urbana, e aqui estão esses círculos, representam os poços ativos, os poços em operação, e o círculo vermelho, o diâmetro desse círculo é proporcional à vazão extraída, ao volume de água que é extraído em cada um. Então, isso aqui é o que o DAE autorizou. Então, é um pouco mais do que o DAERP tira. Existe autorização para tirar 19.000 metros cúbicos por hora, aproximadamente, dos quais o DAERP tira 15.000, tá certo? Então, ainda tem uma folga autorizada para uma vazão um pouco maior. Essas manchas em azul que estão aqui indicadas são essas áreas que eu mencionei, onde o aquífero pode receber infiltração de água de chuva. O resto da área, o aquífero está recoberto. Nessa área aqui, mais a nordeste, embora não tenha as manchas azuis marcadas, a capa que o aquífero tem aqui é permeável. Nessa outra área, mais a sudoeste, a capa é de basalto, rochas impermeáveis.
A gente montou um SIG, né, um Sistema de Informações Georreferenciadas, com base nos dados de todos os poços. Então, aqui estão indicados todos os poços cadastrados, aqui os poços ativos utilizados pelo DAERP, os 120 poços aproximadamente. Aqui os poços desativados, que estão aqui em vermelho, como eu disse, quase todos já estão tamponados. Aqui são os poços de terceiros, que é um número grande de poços, que também existe. E aqui estão os poços que estão sendo utilizados para monitoramento. São os 11 poços desativados, nos quais o DAERP faz o monitoramento do nível piezométrico. Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar esse arquivo KML ou KMZ, tá certo? Basta me pedir aí por e-mail, a gente disponibiliza para fazer o download. Esse arquivo tem todos esses dados: o número do poço, a situação, se ele está ativo ou não, endereço, data da construção, profundidade, quais são as camadas geológicas que ele atravessa, a profundidade da água e a produção desses poços. Para entender melhor essa questão da área que o aquífero tem recarga e a área que ele não tem recarga, eu vou falar um pouquinho do contexto hidrogeológico da área. Eu vou mencionar nessa conversa essas linhas aqui em vermelho que estão indicadas, que são falhas geológicas, são estruturas geológicas de deslocamento vertical das camadas. Algumas são muito bem conhecidas, como essa que tem direção aqui sudeste-noroeste. E aqui estão algumas linhas aqui, essa linha CD e essa linha AB, que são seções geológicas que atravessam a área urbana, para a gente tentar entender isso aqui em 3 dimensões, como é que acontece. Então, eu vou primeiro aqui, nesse desenho, tentar explicar essa situação de maneira conceitual. Ribeirão Preto, assim como Araraquara, São Carlos e outras cidades do estado de São Paulo, estão localizados na borda leste da bacia sedimentar. Nós estamos num contexto em que a gente tem uma cobertura de sedimentos que se depositaram depois do basalto, temos a camada de basalto, temos a faixa de afloramento. Nessa faixa de afloramento, ela é atravessada aí, próximo de Ribeirão Preto, pelo Rio Pardo. Então, nessa área, o Rio Pardo, ele tem uma interação direta com o aquífero Guarani, tá certo? O nível do aquífero Guarani é o mesmo do nível do rio, ele recebe e recarrega. Então, o que eu quero passar para vocês, a ideia é a seguinte: quando se fala de recarga, não se pode pensar que a água que infiltra nessa região nordeste da cidade vai conseguir repor a água que nós estamos tirando aqui no centro da cidade. Primeiro, porque não existe nem comunicação horizontal entre essas camadas. Essas falhas geológicas colocam camadas em contato que não são as mesmas que existiam originalmente. Então, essa transmissão de água aqui na horizontal é muito prejudicada devido a essas falhas geológicas. Depois nós vamos ver isso melhor para frente. E, além do mais, o que a gente chama de área de recarga, na verdade, é uma área de descarga. A água que se infiltra nessa região, a direção de fluxo é em direção ao Rio Pardo, não é em direção ao centro da cidade. Então, o Rio Pardo é um exutório. A água que escorre no Rio Pardo, nos períodos de estiagem, é a água do aquífero Guarani. Tá certo? A água da chuva é só no período de chuva. No período de estiagem, é a água do aquífero Guarani. Então, é preciso entender melhor isso aí, para as pessoas não ficarem achando que, porque tem recarga, então podemos usar à vontade. Não é assim.
Esse mapa aqui é um pouco mais complicado e eu fico assim, com uma dificuldade para explicar, mas eu vou tentar. Essas linhas que estão aqui representadas indicam a espessura de basalto. Essa região aqui, nordeste, não tem basalto. Então aqui a espessura de basalto é 0. Essa é a área que nós estamos falando que existe a possibilidade de infiltração de água. Mas vejam que aqui existe uma falha geológica e aqui existe outra falha geológica. E esse bloco aqui, a sudoeste, ele está afundado. Ele não recebe, ele não tem comunicação direta com essa água que pode se infiltrar por aqui. E a direção de fluxo dessa água aqui é em direção ao Rio Pardo. Não é para cá. Não é em direção ao centro da cidade. Depois, se alguém quiser que eu tente explicar melhor, a gente volta nisso aí. Em seção geológica, em seção vertical, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Aqui é uma seção já realista, não é uma seção hipotética. Isso aqui foram colegas nossos, o Flávio de Paula Silva e o Marcos Massoli, que construíram essas seções aqui, baseado em perfis elétricos dos poços construídos para o DAERP. Eles fizeram aqui uma integração da geologia dos diversos poços. Então aqui está mostrando essa camada esverdeada aqui é o basalto. E aqui a camada aqui avermelhada é o aquífero. Então vocês vejam que a falha coloca a camada superior, que é a formação Botucatu, que é a mais permeável, ele coloca essa camada em contato lateral com o basalto. Ela não tem continuidade horizontal. Então é por isso que eu estou dizendo que esse aquífero aqui que está aqui é um aquífero, tem o mesmo nome, mas esse é o aquífero Guarani confinado e esse aqui é o aquífero Guarani livre. Não dá para pensar que a água que entra aqui vai substituir a água que nós estamos tirando daqui. Aqui tem uma outra seção em outra direção. Aqui, para quem mora em Ribeirão Preto, para entender mais ou menos a direção da seção, eu coloquei aqui o bairro aqui é Quinta do Golfe, que é a sudoeste, e a nordeste aqui o Ribeirão Verde. Então é aquela área mais nordeste. E esse aqui vai do Paiva, passa pela Vila Tibério, Monteiro Lobato, vai até o Botânico. Também atravessa uma falha, que não é tão grave como a anterior. Vocês vejam que nessa seção aqui fica bem claro, essa linha aqui representa o contato entre o basalto e o arenito. O nível d'água atual é essa linha vermelha aqui. O nível d'água atual do aquífero Guarani não está mais acima do topo da camada aquífera. Portanto, esse aquífero não é mais hidraulicamente confinado. Esse nível d'água rebaixou e agora o aquífero passou a ter condições hidráulicas de aquífero livre. Isso, de alguma forma, vai contribuir para diminuir a taxa de abatimento piezométrico nos próximos anos. Mas ainda assim vai continuar acontecendo o abatimento piezométrico. Esses aqui são os poços monitorados pelo DAERP. Então aqui à direita está indicado o número do poço e aí os dados que estão sendo medidos. Eu tenho aqui uma sequência de medidas que vai de julho de 2014 até julho de 2020. Os poços da área central da cidade são esses aqui. O poço Delbu, que é esse aqui, é o que apresenta o maior abatimento piezométrico. Os poços que estão localizados na outra área do aquífero livre, se vocês vejam que existe uma diferença grande aqui, nessa região o nível da água é muito mais alto e o abatimento piezométrico é muito mais suave. Essas oscilações aqui, sobe e desce, são as indicações de recarga. São aqueles períodos que a água da chuva chegou ao aquífero. Aqui nessa região aqui, as oscilações que tem é só erro de medida, é só imprecisão nas medidas, mas as medidas mostram um abatimento piezométrico contínuo. Então,
para caracterizar finalmente o que a gente está falando, que é superexplotação, aqui está representada essa linha vermelha, que é aquela linha, o limite da zona de controle número 1, onde estão proibidas as construções de novos poços. Essa linha, quando ela foi definida em 2006, ela equivalia à cota pesométrica 470. Hoje a cota pesométrica 470 está aqui, ó, essa linha roxa que está indicada aqui. Então a área de abatimento pesométrico ampliou bastante. Apesar de ser criado uma regulamentação para tentar diminuir o abatimento pesométrico, ele continua se propagando, tá certo? Numa taxa bastante acentuada. Isso aqui, então, é que configura essa situação de superexplotação. Agora vamos falar de prognóstico. O que vai acontecer no futuro? Quais são os cenários que a gente tem para o futuro aí? Quais são as consequências econômicas e os riscos ambientais desse processo? Aqui a gente tem os dados de população, a vazão extraída, a quantidade de poços, o índice de perdas, as perdas totais e as perdas reais. Esses são dados disponibilizados pelo DAERP, e o DAERP tem um plano de redução dessas perdas através da divisão da rede de água, rede de distribuição de água, em setores, construção de reservatórios, adutoras, direcionar a água dos poços para os reservatórios e fazer a distribuição dessa água por gravidade, para evitar picos de pressão na rede que geram a maior parte dessas perdas que estão aqui indicadas. Então, o DAERP trabalha com a ideia de reduzir as perdas para 30%, as perdas totais, e as perdas reais daí da ordem de 18%. Esse é o plano que o DAERP está implementando. Só um minutinho, Júlio, por favor, só para tirar uma dúvida aqui. Você chama de perdas totais a perda física e a inadimplência, é isso? Perda econômica? Estão incluídas aqui. Tá, e aí você chama de perdas reais, que é a perda líquida, a perda de física. Vazamento mesmo. Certo. Só um minutinho, Karina, por favor, eu já vou te passar a palavra, peraí. Então, perda física, nós estamos aqui em 30, perdas totais 56. Carla, você pede vê se ela quer para te passar a pergunta, por favor. Eu pedi para ela sentar aqui na mesa. Marcos. Melhor. Tá, nós estamos aqui em 17%. Ok, então isso aqui ficou claro. E o que é esse 1.200.000 que o DAERP coloca em 2025? Então, o que é isso aí? É o seguinte: existe uma quantidade grande de empreendimentos imobiliários. Empreendedores imobiliários. Loteamentos, parcelamento de solo. Esses empreendimentos que já estão aprovados, já passaram pelo ritual de aprovação da prefeitura, se esses lotes novos todos vierem a ser ocupados pela taxa de ocupação média da cidade, isso representará um aumento da população de Ribeirão Preto de 714 atualmente para 1.200.000. Ou seja, temos aqui 500.000 habitantes, tá certo? Temos aí espaço criado para abrigar mais 500.000 habitantes. Tá. Essa questão eu coloco simplesmente assim como um item para reflexão. Ok. A Fundação SEAD, que trabalha com os dados dos censos populacionais, que adota fórmulas para avaliar o crescimento da população, projeta uma população máxima para Ribeirão Preto da ordem de 520.000 habitantes. A Ribeirão Preto não deverá nunca passar disso. Todos nós sabemos, não precisamos do IBGE para saber isso. Os casais novos que a gente conhece, quantos casais que a gente conhece que tem mais de 2 filhos? Né? É muito pouco. Né? A maior parte dos casais atualmente tem menos de 2 filhos. Se a gente tem menos de 2 filhos,
nunca a população vai crescer, certo? E a tendência é essa, é reduzir a população. Ok. Então, a gente trabalha aqui com uma demanda fictícia, que eu acho que nunca vai acontecer. Além disso, a gente apropria, tá certo, áreas do município para lotes e prejudica áreas que poderiam ser consideradas áreas, um cinturão verde, uma área de recarga efetiva, tá certo? Então, fica aí uma situação difícil fazer, por exemplo, gestão da água, gestão de recursos hídricos, sem fazer a gestão do uso e ocupação do solo, certo? A gestão da água é atribuição de órgãos estaduais e federais, mas a gestão do solo é atribuição exclusiva do município. Então, essa questão aqui eu acho que não está bem pensada, não está bem resolvida. Ok. Se a gente for manter essa taxa de déficit hídrico até 2040, utilizando a água que está lá dentro do aquífero como reserva permanente, não é a água que é reposta anualmente, é a reserva permanente do aquífero. Se a gente ficar usando essa água, se a gente considerar o perímetro urbano, que tem 370 km², nós vamos rebaixar esse nível piezométrico mais 57 metros. Certo? Então, a gente já vai chegar numa situação bastante grave em termos de abatimento piezométrico. Nós vamos estar beirando aí 200 metros de abatimento piezométrico. É possível que essa taxa de abatimento piezométrico se reduza. Hoje, ela é uma média de 2.000 milímetros por ano, ou 2 metros por ano, tá certo? Então, todo ano, o nível d'água, cada ano que passa, 2 metros mais baixo, certo? Mais profundo. Isso tem uma consequência econômica direta. Quanto mais profundo for o nível da água, maior será o consumo de energia elétrica para bombear essa água até a superfície. Se a gente consome mais energia elétrica, a gente tem um custo operacional maior. Então, aqui na área central da cidade, os poços consomem 2 kWh por metro cúbico de água bombeada, ao passo que nessa região aqui nordeste, o consumo é da ordem de 1 kWh por metro cúbico. Então, é muito mais caro operar poços aqui no centro da cidade do que seria operar esses poços aqui na região nordeste. Nós fizemos uma simulação e a gente chegou à conclusão que se deslocassem 10 poços da área central para aquela área nordeste, só a economia de energia elétrica pagaria a construção desses poços, a economia em 6 anos, certo? Lógico que tem outros custos, adutoras, etc. e tal, que teriam que ser feitos. Mas é um cálculo simplista aqui para mostrar que não é economicamente conveniente continuar explorando água concentrada no centro da cidade. E aí nós temos uma consequência, os riscos ambientais. 2 tipos de riscos aqui que são bastante graves, mas que no caso de Ribeirão Preto não são muito prováveis. Mas a boa inteligência manda que a gente se precaveja em todas as situações. Então, uma das coisas que acontece é, com esse alívio de pressão da água, você pode induzir a subsidência do terreno. O terreno afunda. Ou causar sismos, causar pequenos abalos sísmicos. Isso acontece em outros lugares do mundo, já bem registrado, relacionado com o abatimento piezométrico. Nós temos até no estado de São Paulo um caso que foi registrado na década de 80. Aqui em Ribeirão Preto é pouco provável que isso aconteça, porque essas camadas de rocha são muito antigas e as argilas que estão aí dentro dessas camadas
já estão muito bem compactadas, as camadas estão muito bem acomodadas. Então, o risco de ter esse abatimento do terreno é pequeno. Mas tem um outro risco. Embaixo do aquífero tem outras camadas permeáveis que têm água salina. E existem caminhos preferenciais, verticais, através dessas fraturas, por onde essa água pode migrar para cima. Se eu alivio a pressão da água doce, a água salgada tenderá a entrar. E esse processo é um processo lento, difícil de ser percebido, mas depois que ele se instala, ele se torna praticamente irreversível. Então, é um caso que acontece em diversos lugares do mundo, onde os aquíferos foram salinizados por processo de superexplotação e se tornaram praticamente inaproveitáveis, certo? A gente, eu estou dizendo assim, por precaução, tem que passar a monitorar isso aí. Quais são as estratégias de mitigação que a gente tem? A primeira delas é a redução de perdas. E depois, a outra que eu estou aqui sugerindo é fazer gestão de demanda. Por que gestão de demanda? Porque o consumo per capita de água em Ribeirão Preto é absurdo. Tem muito mau uso da água, além das perdas, tem muito mau uso da água. Os consumidores usam mal a água. Então, a redução de perdas, a estratégia que a DAERP está adotando é a redução da pressão da água na rede, através de reservatórios de distribuição por gravidade. Mas também se poderia fazer uma ação complementar, que seria instalar sensores de pressão na rede, e esses sensores de pressão na rede comandarem os sistemas de acionamento das bombas dos poços. Então, diminui a vazão do poço à medida que a pressão na rede aumenta, aumenta a vazão quando a pressão na rede diminui. Então, isso aqui seria uma ação complementar que já poderia sendo implantada em algumas áreas, enquanto não se faz os reservatórios, as adutoras e tal, que são obras de um custo muito elevado. Só para dar uma ideia, esse aqui é o plano de setorização que o DAERP tinha, né? É uma versão de 2018. Eu acredito que nas condições atuais já não é exatamente isso, mas essas são as áreas que o DAERP projeta dividir a rede de distribuição. A gente fez uma análise para avaliar qual é o estresse hídrico dentro de cada um desses setores. E aí a gente está recomendando que nesses setores vermelhos, onde a gente tem uma demanda que supera 1.200 milímetros de água por ano, que se faça uma transferência de água de outros setores, que se mude ao plano de setorização, no sentido de equalizar esses déficits de água, para que o abatimento piezométrico não fique mais tão grave nessa área. O abatimento piezométrico, sendo mais espalhado, ele tem menos consequências negativas do que concentrado. Então é uma sugestão no sentido de se adequar, se aprimorar o plano de setorização. Esses trabalhos levaram a essas conclusões aqui que eu estou resumindo aqui. O sistema de Ribeirão Preto, ele é um sistema predatório, ele é assim desde a sua implantação, e mais de um século aí de desenvolvimento desordenado leva à situação atual que precisa ser melhorada. Tem dois vetores aí que se retroalimentam. Como você tem muita perda, qual é a atividade econômica que consegue conviver com perdas de mais de 50%? Não tem negócio que vira, né? Então, aí não gera recursos para fazer os investimentos necessários. E não tendo recursos para fazer os investimentos necessários, não se diminui as perdas. Então, esse problema, esse círculo vicioso precisa ser rompido. Certo? Precisa se fazer alguma coisa realmente para reverter
essa tendência. Gestão da demanda. Gestão da demanda, existem diversas estratégias que podem ser adotadas. Eu simplesmente estou relacionando 3 aqui. Incentivo ao uso racional da água através de ações tecnológicas e medidas de conscientização dos usuários. Pô, tem muita coisa aqui que pode ser feita, certo? Planos de concessão de desconto de tarifa condicionado à redução de consumo. Concessão de financiamentos pelo próprio DAERP para substituição de equipamentos de baixa eficiência hídrica. Por exemplo, isso, estou dizendo assim, é baseado em coisas que são feitas em outros países. A máquina de lavar roupa é um grande vilão. A máquina de lavar roupa tem as máquinas antigas têm uma eficiência muito baixa. Então, compensa você bancar, vamos dizer, 50% do custo de uma máquina de lavar roupa moderna e depois descontar esse valor investido gradualmente na conta de água do consumidor, porque com isso você vai estar reduzindo um pouco esse estresse da demanda de água. Então, são apenas algumas ideias que podem ser implementadas. Também acho que agora, Júlio, acho que você podia concluir, e assim, esse trecho que ficou na conclusão, eu acho importante você ir falando durante o decorrer. Positivo. Quantos slides ficaram faltando? Eu ainda teria alguma coisa, deixa eu ver aqui. O que falta aqui é as sugestões de como monitorar a implementação dessas mudanças, tá certo? Como fazer uma gestão integrada da água subterrânea com a água superficial. A gente está aqui recomendando que seja feita quanto antes uma captação de água superficial, uma captação no Rio Pardo, para começar a mudar esse quadro. Mas aí a gente pode realmente interromper e depois voltar aí, se vocês quiserem. Eu vou fazer o seguinte, eu quero ouvir o Akira, do DAERP, eu quero ver se a gente tem perguntas aqui, mas eu quero que você volte no final nisso, porque realmente você trouxe um problema que é grave. Há anos eu vejo várias pessoas aqui que concordam comigo que nós somos uma geração antiética, né? Infelizmente temos essa realidade, somos uma geração antiética porque estamos avançando em recursos que não são nossos, que seriam de gerações futuras. Você trouxe uma equação respondida, né? Uma empresa que, ainda que esse ano vá faturar 350 milhões de reais, mas desperdiça 50% dos recursos que capta, a operação econômica financeira realmente ela fica deficitária. O que o DAERP está fazendo para inverter o sistema de abastecimento? Ele está fazendo dívida. É uma operação que vai custar em torno de 120 milhões de reais para o DAERP fazer essa inversão. Você falou a expressão agora, o termo, quando você coloca as regiões que agora estão compartimentadas e monitoradas, a setorização e a inversão do sistema de abastecimento. A empresa não tem dinheiro para investir, ela está captando 120 milhões de reais no mercado para investir. O fato é que isso deveria ter sido feito pelo menos há 20 anos. Pelo menos há 20 anos, há 10 anos, mas está sendo feito agora. A situação é dramática, como você disse. Agora que o DAERP aceitou, foi motivo de alegria muito grande para a gente, aceitou uma indicação nossa para que seja feito o reuso da água, né? A estação de tratamento de esgoto que a Ambiente tem lá no Anel Viário Norte, depois de tratado esse esgoto, essa água é destinada ao Rio Pardo novamente, e por que não usarmos isso para produção industrial, se o distrito empresarial está a apenas 1.500 metros dali, para irrigação de áreas verdes em período de estiagem, né, para fornecimento às construtoras que tem que irrigar as áreas verdes, quem faz compensação ambiental. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, né, gente? Em 2021, agora que o DAERP vai falar
em água de reuso, porque é provocado pelo poder legislativo. Mas tudo tem seu tempo. Nós estamos aqui agradecidos pelo teu diagnóstico, mas vamos voltar. Eu só queria saber se o Akira que está conectado conosco aqui, Akira, você gostaria de corrigir algum dado? Você gostaria de acrescentar algum dado? Que eu ia perguntar para o Júlio, esses dados você colheu no próprio DAERP, né, Júlio? DAERP, da EE. Na verdade, Marcos, a gente tem que dar um desconto aqui. Eu peço que vocês considerem o seguinte: esse trabalho todo foi desenvolvido em plena pandemia, tá certo? As comunicações nossas todas foram à distância, tá certo? A gente não teve oportunidade de fazer coleta de dados in situ, tá certo? Então são dados que já estavam coletados, a gente simplesmente retrabalhou esses dados, com o risco de ter falhas e que a gente não conseguiu captar, tá certo? Mas acredito que mesmo com falhas, isso aqui não está distante da realidade. O Akira poderá confirmar aí melhor. Perfeito, Júlio. E a comissão decidiu trazer mesmo assim, porque ninguém aqui é dono da verdade, mas você está trazendo um trabalho bem feito, com dados que você coletou e sistematizou, e que fica como alerta para a sociedade, mas principalmente para o poder público agir. Como eu disse, em 2018, no Fórum Mundial da Água, eu representando o coletivo da Lagoa do Saibro, Ribeirão Preto fez bonito no Fórum Mundial da Água em Brasília, dizendo que temos uma política municipal de segurança hídrica. Mas cadê os indicadores? Quem são os responsáveis para a construção desses indicadores? Em que tempo? Então esse tipo de trabalho que a comissão está fazendo, o vereador Zerbinato está conosco aqui, boa tarde mais uma vez, vereador, obrigado pela sua presença, é trazer aqui a discussão. Agora, o DAERP vai contestar algum número, melhorar algum número, isso aqui, a intenção da comissão não é jamais trazer uma situação constrangedora, muito pelo contrário. O que não pode é fazer o que foi feito nos últimos anos e não se tocar no assunto. Você cita um trabalho do professor Osmar Cinelli, que realmente é um dos maiores conhecedores de água subterrânea que esse país produziu, né, o estudo que ele fez. Então o que não se pode fazer é deixar de mostrar, é deixar de discutir, é deixar de apontar solução, de ter metas, e que essas metas tenham responsáveis, né? Vereador Zerbinato, gostaria de fazer uma saudação. O vereador chegou, o professor já estava em meio à palestra, vereador. Presidente, vereador Marcos Papa, boa tarde, parabéns aqui pela condução da reunião aqui, da comissão, que gostaria de saudar também ao Júlio, a todos e todos que estão presentes aqui de forma remota, as que estão presentes também aqui de forma presencial, nosso plenário aqui, estou vendo a Karina Rodrigues, eu não estou com o programa, por isso não consigo ver todos que estão aqui de forma remota, e também saudar o pessoal aqui, os técnicos da casa, né, do TI aqui da TV Câmara. Obrigado, vereador. Ô Júlio, eu perdi, viu? Eu perdi. O pessoal aqui está falando para você voltar a falar e concluir a sua apresentação. Então, exatamente no ponto que você parou, eu chamei o Akira, mas ele deve estar lá no DAERP correndo atrás de tanta coisa que ele tem responsabilidade, o Akira, mas na hora que ele voltar à conexão. Então vamos lá, vamos continuar a tua apresentação. Por favor, fui vencido aqui. Perdi, Júlio, perdi. Vamos lá. Mas foi bom porque assim as pessoas que estavam dormindo acordaram, né? Ô Marcos, então, a gente já tinha praticamente concluído essa questão aqui da gestão da demanda, né? O que a gente sugere? O uso de água de chuva, o uso da água cinza. Quer dizer, simplesmente usar a água do enxágue da máquina de lavar roupa, a água do banho, em descarga de vaso sanitário, pode representar uma economia da ordem de 30% no consumo de água na residência. O vaso sanitário representa 38% em média
do consumo de água residencial. Então, nós, aqui em Araraquara, vocês aí, a gente usa água mineral para dar descarga no banheiro, certo? Então, isso realmente é um grande absurdo, certo? É uma grande falta de ética com os nossos descendentes, né? Usar água mineral para dar descarga no banheiro. A gente então aponta aqui como grande solução o uso conjunto de água superficial, a água do rio e a água subterrânea. Passar a fazer uma gestão integrada da água e dos ecossistemas, então, dependentes dessa água. Dessa forma, nós vamos gerar resiliência. A tal da segurança hídrica nasce aqui. A água do rio, ela tem um problema que é o seguinte, ela não tem uma regularidade do volume disponível. A gente tem os períodos de estiagem, que às vezes são longos, tá certo? Então, isso implica na necessidade de você construir barragens para fazer uma regularização do fluxo, tá certo? E isso, se a gente usar o aquífero como reservatório, a gente resolve esse problema, não precisa fazer barragem. Vou explicar melhor. O outro problema é que o aquífero tem um grande volume de água armazenado, mas a reposição, conforme eu falei, é muito pequena. E no rio não. O rio renova toda a sua água a cada 6 meses. Certo? Então, a gente tem que juntar a vantagem de um com a vantagem do outro para a gente conseguir um sistema resiliente. Essa captação superficial no Rio Pardo, o DAERP, inclusive, já tem uma outorga preventiva para tirar lá do Rio Pardo praticamente a mesma vazão que tira nos poços. Atualmente é um pouco menor, mas é quase a mesma coisa. E aí, isso daí passaria, a nomenclatura que se usa internacionalmente é recarga administrada. Em vez de ter uma recarga natural que é muito pequena, a gente passa a ter uma recarga artificial, uma recarga feita pelo homem no aquífero. A gente pega essa água do rio, trata essa água como se fosse consumi-la de imediato, faz todo o processo de desinfecção dessa água, deixa essa água totalmente potável e injeta no aquífero, certo? Um volume, uma parte você pode usar no consumo direto e uma parte você injeta no aquífero. Então o sistema ficaria com uma folga para ir injetando parcialmente no aquífero, e com isso o aquífero vai melhorando, vai elevando o nível piezométrico, vai melhorar o custo operacional dos poços, vai eternizar a possibilidade de usar esses poços, vai ficar com um sistema muito mais seguro, muito mais econômico e muito mais sustentável, na verdade. Então essa é a proposta que nós estamos fazendo. Não é possível fazer isso que eu estou falando amanhã, não tem como. A nossa legislação ainda não permite, nós temos que fazer estudos para verificar a viabilidade técnica e econômica para as nossas condições locais, tá certo? Mas tem que começar, certo? Se a gente começar amanhã a fazer esses estudos, talvez daqui 10 anos a gente esteja em condição de operar esse sistema. Mas se a gente esperar a situação se agravar, aí vai ficar difícil, tá certo? A gente está recomendando que seja implantado um monitoramento. Esse plano de monitoramento, ele envolve diversas coisas e fazer esse gerenciamento integrado de água e solo. Não é possível que a gente tenha um sistema com tantos poços e que não tenha esses poços de monitoramento em funcionamento. Os próprios poços que são usados para a produção de água precisam ser monitorados.
precisa se instalar equipamentos nesses poços para que a gente possa ter leitura remota de todos os parâmetros necessários, para a gente montar um arquivo histórico de como é que a gente está explorando o aquífero. Se um dia eu quiser fazer um modelo matemático, um modelo numérico para simular esse aquífero, e eu não conseguir informações de como é que eu operei antes esse aquífero, quanta água eu tirei, eu não vou conseguir calibrar esse modelo. Então é preciso que a gente monte uma sequência histórica de informações. Olha, eu tirei tanto de água, eu saber exatamente quanto tirou, em quanto tempo e quais foram as consequências que foram observadas, que foram registradas. É isso que é preciso. Os postos de monitoramento podem ter equipamentos como esse que está aqui ilustrado, que eles são autônomos. Coloca um equipamento desse lá dentro do poço e deixa lá, esse equipamento é autônomo. Depois você vai lá a cada 6 meses coletar as informações, ou até transmite as informações por rádio. Isso aqui, o custo disso é insignificante. Agora, é lógico que se você está numa situação como essa, que você torra metade do dinheiro que se arrecada, aí não sobra dinheiro para fazer isso aqui, né? Desculpa a palavra que eu usei, mas é isso que eu quero dizer, assim, que precisa, de alguma forma, mudar essa situação. Então tem que monitorar diversos parâmetros, vazão, consumo de energia, o nível da água, pressão e os parâmetros também hidroquímicos, porque eu não vou conseguir visualizar um processo de salinização lento se eu não fizer esse monitoramento hidroquímico. Monitoramento hidroquímico é diferente de controlar a potabilidade da água. Eu não estou falando em potabilidade, eu estou falando em determinar elementos que estão naturalmente presentes na água e que qualquer pequena alteração pode começar a dar indicação de que a gente está fazendo coisa errada. Então isso aqui precisa ser feito, essas análises precisam ser feitas com periodicidade semestral e precisa ter um banco de dados para poder avaliar como é que está acontecendo essas alterações. Um órgão como o DAERP, que opera uma quantidade dessa de poços, não pode ter o geólogo só como assistente de diretoria. A equipe de funcionários do DAERP precisaria ter pelo menos 3 geólogos. Um geólogo para cuidar do projeto de licenciamento de poços, fazer toda a atualização e complementação dos bancos de dados e mexer com o modelo, modelagem do aquífero. Um geólogo só para mexer com operação e monitoramento operacional. E um geólogo para fazer manutenção de poços e bombas. Hoje, o coitado do herói do nosso amigo Akira fica aí torpedeado por uma série de questões, vamos dizer, gerenciais, e não vai ter nunca tempo para cuidar disso aqui. Não é culpa dele, não é falta de capacidade dele, é porque realmente o sistema não está estruturado para isso. Aí, tendo isso acontecendo, a gente pensa que tem que ter relatórios gerenciais mensais e semestrais. Tudo isso que nós estamos falando aqui, que é monitorado, gera um relatório mensal e um relatório semestral. Existe a necessidade de fazer uma análise técnica dos empreendimentos urbanísticos e das novas edificações para que elas sejam hidraulicamente mais eficientes. Todos esses empreendimentos precisam ter menor consumo de água, senão não vai sair desse caminho. E isso tudo ajudaria muito se houvesse uma valorização do comitê. Então, o comitê da bacia deveria ter um representante na equipe que vai analisar e auditar esses relatórios. Hoje não tem como auditar esses relatórios, certo? Mesmo que fossem feitos. Como é que a gente vai saber se isso aí foi simplesmente canetado ou se foi medido, né? Eu vou já fazer meus agradecimentos aqui, depois a gente pode voltar a conversar, esclarecer perguntas.
Isso tudo que eu falei aqui, eu tenho que agradecer aos colegas geólogos que me ajudaram, vendo esse texto, corrigindo e fornecendo informações complementares, e essas instituições que forneceram informação ou forneceram os recursos materiais ou o financiamento que foi oferido para a gente executar o trabalho. Então, eu agradeço e já antecipadamente peço desculpas para aqueles que eu esqueci de relacionar aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado pela apresentação. Agora, o Akira sempre esteve conectado conosco e o Souza pediu a palavra, né, Souza? Levantou a mão aqui àquela hora. O Souza é um dos nossos convidados. Você foi contemplado? Souza, eu gostaria de fazer algum acréscimo, em seguida eu passo a palavra para o Akira. Primeiramente, parabéns pelo evento, Marcos Papa, por estar desnudando a situação atual, e parabéns por ter conseguido um depoimento com o padrão, com a excelência que o Júlio César representa. Ele é uma referência em hidrogeologia, ele é um associado da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Eu também sou consultor gerencial aqui da ANEP, que é a Associação Nacional das Empresas de Perfuração de Poços Profundos. Então, eu queria parabenizar pelo padrão, né? Uma palestra de altíssimo nível. Como tem muitas pessoas que não são geólogos e que não estão na área de engenharia, eu sei que é um pouco difícil de se entender, às vezes, alguns mapas desse tipo. Então, eu queria parabenizá-lo pelo evento e dizer que a palestra é uma palestra, a menção do Sinelli, que é uma pessoa que trabalhou 50 anos, para nós é gratificante. Eu tive a oportunidade de ser até amigo pessoal do Dr. Osmar Sinelli, e então o trabalho do Júlio está muito bem embasado. Com certeza, mesmo não sendo conhecedor da área, ele está apresentando a tendência que é a exploração, em que a gente está tirando uma quantidade de água maior do que recarrega, para resumir. Então, eu me atenho a parabenizá-lo pelo evento e a colocar a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e a Associação Nacional das Empresas de Perfuração de Poços Profundos à disposição para colaborar no que for preciso e estiver ao nosso alcance. Mas vocês estão em ótimas mãos, porque o Júlio é um excelente consultor com experiência nacional e internacional. Muito obrigado, Souza, pela contribuição. Akira, eu te chamei aquela hora porque nós colocamos aqui muitas questões, e o Júlio está colocando aqui nos agradecimentos, inclusive o DAERP colaborou bastante com esses dados que foram coletados durante o período pandêmico. Então a nossa intenção aqui não é de maneira nenhuma constranger ninguém, mas também não esconder os problemas, né? Você não é criador desses problemas, ao contrário, você é um batalhador aí pela solução desses problemas que nós temos que reconhecer, agora estão sendo trazidos à tona, né? Ribeirão Preto não pode continuar desperdiçando tanta água, tendo um sistema de captação e distribuição de água que perca 52,89%, como você anotou aqui no chat, dessas perdas, né? Isso não tem o menor cabimento. Nós estamos em 2021, tá certo? Então, Akira, você gostaria de acrescentar algo ou de nos dar boas notícias com relação ao avanço dessa inversão do sistema de abastecimento, que vai custar caro ao bolso do contribuinte de Ribeirão Preto, mas que está reparando um problema histórico, né, de negligência que não foi cuidado. Boa tarde mais uma vez, Akira, obrigado pela sua constante presença nas discussões aqui na Comissão Permanente de Meio Ambiente. Papa, eu que agradeço aí a participação, poder participar dessa reunião aí. Eu também fico muito feliz aí do Souza estar participando. No meu início aí de geólogo ali, sempre estive na Sabesp, sempre muito bem atendido por ele. Um abraço aí ao Souza. Tá? Agradeço muito
a esse trabalho aí do Júlio, né? A gente poderia até tido como uma maior contribuição, mas foi num período aí de pandemia, né, que ele começou esse trabalho. A gente procurou colaborar o máximo possível, mas basicamente todos, o Lineu, o Afonso aqui, todos estavam em home office, né? Eu que fiquei aqui no DAERP, na área técnica. Então, estava muito corrido realmente. Então, eu só peço desculpas que a gente poderia ter contribuído mais, com mais rapidez e agilidade, mas pelo momento que a gente estava tendo aqui de pandemia, as questões também operacionais no DAERP, revezamentos de equipes, estava bastante sufocante o trabalho aqui. Mas todo o trabalho de nível científico, trabalho de dados que nós fornecemos, é sempre muito bem-vindo para agregar ao nosso conhecimento e fazer a gestão melhor aqui do DAERP, da gestão da água subterrânea. Tá? A questão do aquífero Guarani, inclusive estava conversando com uma pessoa que trabalhou aqui, muitas pessoas acham que é um lago por debaixo aí da rocha que nós temos, e de quantidade infinita de água. Eu acho que essa apresentação do Júlio aí foi muito boa para isso, demonstrar também que ele é compartimentado, né? Não é um pacote contínuo, né? Que reserva muita água no nosso subsolo, e que a gente também tem que ter uma gestão de demanda, né? Bastante consistente, porque o nosso consumo per capita em Ribeirão Preto, como já dissemos, né, bastante alto. E a gente precisa realmente fazer essas gestões aí para equilibrar produção e consumo. Sobre a questão de monitoramento, né, existe dentro desse financiamento que a gente obteve pela Caixa, e também nas novas diretrizes que são encaminhadas aos empreendedores, os poços eles são equipados, todos eles equipados com telemetria, que terão que ser ligados diretamente ao nosso centro de comando. Então, seria um monitoramento online, não só dos reservatórios, mas também com o nível dos poços. Tá? Vai ser instalado um medidor de nível eletrônico em cada poço e mandar sinal direto para a nossa central de operações. Tá? Então, isso também essas diretrizes são mais recentes, né? São dessa última administração para cá. Então, esses empreendimentos que estão recebendo essas diretrizes, já na perfuração, quando é necessário que o empreendedor perfure o poço, ele já tem essa especificação aí, desse equipamento dos poços. Aqui antes nós não tínhamos, então a gente está crescendo isso. Também nesse programa de perdas, tá, tem a questão da eficiência energética, que nós temos vários centros de bombeamento do Santa Teresa, do Jardim América, que são bastante consistentes. Eles já foram os motores, que eram bastante antigos, consumiam muita energia elétrica, a maior parte deles já foi substituídos por motores de melhor eficiência energética. Tá? Então, e também a questão sobre que ele falou inicialmente aí sobre os setores lá, continuam os 57 setores, né? Não houve mudança. Já está sendo interligados via adutoras, né? O Heitor Ribon já foi feita a adutora do Poço ao reservatório novo lá que temos. Está sendo também interligado a adutora do São Sebastião ali na Pedro Barbieri ao reservatório novo, e também ao reservatório ali da Ribeirânia. Basicamente a adutora já está ali pronto para ser interligado aquele novo sistema de reservação ali. Então esses setores aí já basicamente vão passar de injeção direta do poço à rede para gravitacional. Ok? Eu acho que mais disso que eu queria acrescentar. Deixa eu só te formular uma pergunta. Compartimentação aí dos aquíferos. Tem a questão também das intrusivas, que CIS e...
Não, pode continuar, eu te interrompi, perdão, Akira. Acho que a conexão dele travou. Será que foi lá ou foi aqui? Foi lá? Voltou? Voltou, Akira. Voltou. Eu te interrompi, meu cara, pode continuar. Não, basicamente era a questão também da compartimentação, não é apenas por sistemas de falhamento, tá? A gente tem as intrusivas básicas, que aí que interferem muito também na produção dos poços e compartimentação do sistema. Só para acrescentar aí o que foi falado pelo Júlio. Okay. Mas basicamente era isso que eu tinha falado. Tá bom. E você conseguiria nos dizer, Akira, dar uma estimativa, esse processo de inversão do abastecimento para a lei da gravidade, né? Esse processo termina quando e nós teremos quantos por cento da cidade abastecida pela lei da gravidade? Está previsto para final de 2022, né? Se tudo, tipo assim, pandemia, esses problemas aí de reajustes financeiros aí que o pessoal tem entrado aí solicitando, sabe? Essas situações aí podem, tipo assim, dar uma prolongada nesse prazo aí. Mas tomara que não dê, tá? Que ocorra tudo em conformidade com os prazos. Em final de 2022 estaria pronto aí. Final ou até meio de 2022, o próximo ano. Ok, e nós teremos quantos por cento do sistema abastecido pelo sistema da lei da gravidade? 100%. 100%? 100% do abastecimento. Hoje 30% do sistema nosso é gravitacional, 70% ainda é via injeção direta na rede. Nós vamos passar para 100% até 2022, se tiver algum problema, é pouca coisa. Tá, e aí você vai usar o sistema de bombeamento quando tiver uma emergência, é isso? Ou o sistema de bombeamento vai ser desativado? Não entendi, Papa. Como assim o sistema de bombeamento? Hoje você tem 70% de água bombeada direto nas torneiras, direto na rede, é isso? Do poço, da bomba submersa do poço para as torneiras das casas. Ok, você vai inverter o sistema através de 100% lei da gravidade. Gravitacional. Do poço vai bombear para o reservatório, do reservatório para as casas dos usuários. Correto. E você vai permanecer com o sistema de bombeamento para o caso de uma emergência? Ou não? Não necessariamente. Os sistemas de bombeamento que a gente vai ter ainda em alguns casos são as zonas altas, zonas de coroa, tá? Em que o reservatório baixo não é apoiado, não atende. Aí nessas zonas mais altas desses setores vai ter um bombeamento, sim, mas são poucas unidades. Poucas unidades que representarão quantos por cento, por favor? Mais ou menos. Não tenho esse número, Marcos. Mas é pequeno. Mas com certeza ninguém pode ter essa porcentagem. Tá. Bom, o vereador Zerbinato gostaria de formular alguma pergunta? Papa, me surgiu aqui algumas dúvidas, né, relacionadas às questões hídricas, né, aos poços. Queria perguntar para o Akira como que é feita a fiscalização, né, ou o controle dos poços que são operacionalizados por terceiros, né, aqui na cidade. Se a da ERP tem esse controle de poços que são perfurados por terceiros aqui na cidade. Você ouviu bem, Akira, a pergunta do vereador Zerbinato? Você está sem som, Akira. Está sem áudio. Agora sim. Não consegui ouvir. Por favor, não vereador, consegui ouvir.
O vereador Gerbinato vai repetir a pergunta para você. Akira, boa tarde, tudo bom? Eu gostaria de saber como que é feita a fiscalização ou controle dos postos que são operacionalizados por terceiros aqui na cidade. Se o DAERP tem esse levantamento de postos, de postos. Está conseguindo ouvir a pergunta do vereador, Akira? Não. Se quiser fazer, Papa, para ele. Papa, por gentileza, faça a pergunta a você, que eu escuto melhor você do que entendi. o vereador. O vereador está perguntando a questão dos poços de terceiros, particulares. Como o DAERP faz a gestão disso? É até uma pergunta que eu iria fazer para o Júlio, faço para você. O Júlio mencionou também 100 e poucos poços particulares, dentre eles 9 de grande porte. Então, a pergunta do vereador é: como o DAERP monitora esses poços particulares? E a minha pergunta é: como que é cobrado essa água? Tá, viu, Papa? Quem faz o monitoramento, a gestão, é o Estado, é o DAE. O DAERP não tem essa autoridade em relação a esses postos particulares, ok? Tá, e não tem essa autoridade porque é questão territorial? Tipo assim, tipo assim, eu não consigo delimitar o volume, o DAERP não tem essa autoridade para, tipo assim, você não vai usar mais essa água, ou vou delimitar a tua vazão, porque a tua vazão do teu poço está interferindo no poço de abastecimento público. Isso daí, quem faz é o DAE. Nós, desses postos particulares, nós cobramos o esgoto gerado na nossa rede. Por isso que a gente tem esse cadastro desses postos particulares, ok? Ok. A Olga se inscreveu para perguntar. Olga, muito obrigado pela sua presença e boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Escutando a palestra do professor Júlio, eu percebi que no desenvolvimento das leis de parcelamento, uso e ocupação do solo e do próprio Código de Meio Ambiente, existem áreas por exemplo, a área de afloramento, a área de recarga do aquífero, é um mapa diferente do que eu costumo ver com os mapas da prefeitura. E existem alguns artigos que estão propondo a infiltração, a recarga artificial do aquífero, em zonas de recarga plena e zonas de recarga restrita, que também não consigo delimitar de uma forma clara no projeto de lei, né? Eles falam que o empreendedor deverá fazer sondagens, e através desses resultados de sondagens é que a Secretaria do Meio Ambiente vai caracterizar a área como recarga plena, recarga restrita, zona de aquitardo ou de recarga fluvial. O que eu percebo, na verdade, é o seguinte: existe informações novas, importantes, e que seriam muito importantes de estarem sendo incorporadas numa lei que está em fase de discussão, embora a prefeitura alegue que já esteja numa fase final de discussão. Eu queria saber se é possível a gente trabalhar junto com o professor Júlio, se a gente vai ter acesso aos estudos dele, para trazer essas informações para dentro dessa legislação. E queria também saber do professor Júlio qual que é qual que é a sua opinião com relação a esse artigo que fala de recarga artificial nesses aquíferos, né? Recarga artificial do aquífero. O que você teria a comentar sobre isso? Eles falam, deixa eu até pegar aqui o texto da lei, o parágrafo fala o seguinte: que para as áreas enquadradas em zona de recarga plena ou restrita, os sistemas de drenagem de parcelamento do solo ou empreendimentos em glebas não parceladas previamente deverão estar associados a alternativas de infiltração
e recarga artificial, conforme disposto no Código de Meio Ambiente. Aí no Código de Meio Ambiente, esse mesmo artigo fala, tais como reservatórios de infiltração, poços de infiltração em zona vadosa, valas ou trincheiras de infiltração, sistemas mistos, que, de minha parte, traz uma preocupação com relação à contaminação dos aquíferos, mas eu queria escutar a sua opinião, né? Essa recarga artificial com a água pluvial proveniente desses loteamentos. Olga, você está dirigindo a pergunta ao Júlio, ao Akira? Ao Júlio. Ao Júlio, mas eu Ao queria... Júlio. A proposta é para você. Ok. Entendeu? Mas sim, a proposta é conjunta, na verdade, né, ao vereador, né, à Comissão de Meio Ambiente, para requerer prazo para incorporar esse estudo dentro dos projetos de lei em discussão. Gostaria de saber como que a gente poderia contar com a participação do Júlio para nos ajudar nesse trabalho, e a pergunta específica dirigida ao Júlio. Ok, antes que o Júlio inicie a resposta, eu quero tranquilizar aqui o seguinte. Está inscrito para fazer pergunta aqui a professora Marisa Herédia. Tem alguém presente e tem a professora aqui conosco. Bom, essa pergunta o Júlio vai responder, mas eu queria a presença da Caterine também, porque tem aqui uma questão que envolve o Código de Meio Ambiente, que está na iminência de ser encaminhado para a Câmara, e que tem uma correspondência com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Uma hora a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo faz referência ao Código Municipal de Meio Ambiente e vice-versa. Então, por favor, Júlio, a resposta da doutora Olga está com a palavra. Olha, esse assunto é um assunto imenso, né? O assunto manejo da água pluvial. Existem grupos de trabalho, de pesquisa nessa área, desenvolvidos e consolidados em diversos países. Tem um caso que eu conheço bastante. Na Austrália, tem uma organização que utiliza a sigla Water Sensitive Urban Design. Ou seja, há cidades de bem com a água, né? Cidades que tratam bem a água. E eles têm já um longo período de trabalho, muitos trabalhos publicados. É facinho achar esse pessoal na internet, acessar os produtos que eles geram, tá certo? Eles falam de tudo isso: bacias de detenção, bacias de biorretenção, trincheiras drenantes, poços de infiltração. Tem lá um acervo imenso de conhecimentos e de experiência prática da implantação desses dispositivos. Teve um período aí que eu estudei muito isso, inclusive para poder dar aula, né, nos cursos de engenharia desse tipo de assunto. Por outro lado, existe também diversos relatos de consequências muito negativas de sistemas desse tipo implantados ou desenhados de forma inadequada. Nos Estados Unidos, existem áreas que estão contaminadas porque implantaram esses dispositivos de infiltração. E você ter um dispositivo de infiltração e as pessoas não terem consciência de que aquilo é uma coisa que vai levar junto com a água. Se você tiver um contaminante, você está dando uma injeção de contaminante no solo, né? Então, existe um risco, certo? Eu acho que
que esse tipo de coisa, num ambiente como o nosso, onde o nível de conhecimento é muito baixo, é um risco muito grande, tá certo? É muito grande e eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que no Brasil a gente tem que priorizar aqueles dispositivos que façam o controle da vazão das enxurradas, tá certo? Você faz um armazenamento temporário da enxurrada, ameniza aquele pico da enxurrada e depois solta essa água numa vazão regularizada que não vai sobrecarregar os precários sistemas de drenagem que nós temos, certo? Eu acho que essa é a solução mais segura e mais viável que a gente tem atualmente. Pensar em fazer uma alteração do sistema natural, pensando que está fazendo uma coisa boa, de injetar água no aquífero por esse processo, em grandes áreas que não estão protegidas, áreas onde você tem circulação de veículos, áreas onde residenciais, a gente usa, na nossa residência, a gente usa inseticidas, a gente usa detergentes, a gente gera um universo de poluentes muito grande, tá certo? Que vai para as enxurradas, né? E isso não pode ser infiltrado no solo, certo? Tem que ter um trabalho muito bem desenvolvido, muito bem pensado, para não termos, daqui 10 anos, um processo de se arrepender de ter feito isso, né? Porque essas coisas não têm consequência imediata. A consequência a gente vai ver depois de uma dezena de anos. Então, eu diria dessa forma, melhor pensar em fazer a regularização da vazão de enchente, e deixar para fazer a recarga do aquífero em condições técnicas mais controladas, com uma água que tenha uma qualidade comprovada para fazer recarga, certo? Adequada e comprovada. Ok, Júlio. Tudo bem? Bom, antes da professora, eu peço desculpas à Karina, que tinha se inscrito. Por favor, Karina, sua pergunta. Você tem que apertar, você tem que... Eu não sei nem... Boa tarde a todos. Um abraço à Regina Carneiro, que está presente virtualmente aí. E, bom, o senhor Júlio já me respondeu essa parte da recarga, podemos dizer, artificial, que eu também acho que, com o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, e principalmente na nossa região aqui, é muito arriscado colocar a recarga artificial com o risco de contaminação, porque a gente tem muita contaminação e muito despejo de lixo e de poluentes em todas as nossas áreas, mas eu acho que Ribeirão Preto cabe uma lei, cabe um projeto muito bem feito, muito bem pensado, de recarga pluvial, de recarga de enxurradas, porque nós temos áreas grandes em volta dos nossos rios, até nos centrais, tá? Nós temos áreas grandes para fazer a captação e o represamento dessas vazões de água de enxurrada. Nós temos a Ambiente, que já faz a reciclagem da nossa água para água cinza, e seria interessante fazer 2 projetos. Esse que é o represamento da água pluvial nas épocas de chuva, e a outra que é você ter tanto a setorização de você estar realocando a água cinza, como você está armazenando essa água e construindo uma segunda distribuição de água em Ribeirão Preto, porque 90%, acredito, que da água doméstica que a gente usa em Ribeirão Preto, ou da industrial, nós usamos para quê? Para lavagem de utensílios e lavagem predial, lavagem de imóveis,
do que para você estar consumindo para água potável, para alimentação e para consumo humano e animal. Então, eu acredito que um projeto para você ter uma segunda distribuição de água cinza e uma captação da água pluvial e ela ser encaixada dentro dessa água cinza, com uma prévia filtragem dessa água, seria mais essencial hoje do que a gente está, como ele falou, no desperdício na apresentação dele, o desperdício de estar usando água mineral para fazer descarga e fazer limpeza. O que eu gostaria de perguntar, o senhor Júlio apresentou um gráfico no meio da apresentação mostrando a perda pisoisométrica de cada poço artesiano de Ribeirão Preto. Eu queria entender que tem alguns poços que estavam em vermelho e outros, como o do Delbux, que tem uma grande perda, que estavam em amarelo. O que é que aquilo representa? Essa perda representa o quê? A quantidade de água por captação, por uso, ou é o desperdício? Eu queria entender melhor o que é aquela perda, principalmente a do Delbux, que ele destacou ali que tem uma grande perda. Ficou claro, Júlio? Obrigado, Karina. Seu microfone está fechado, Júlio. Desculpa aí. Na verdade, aquele gráfico que relaciona 11 poços, aquele gráfico não representa perdas. Aquele gráfico representa o nível piezométrico dos poços. Ali estão lançadas as medidas que estão sendo feitas nesses poços, alguns desde 2014, outros começaram a ser monitorados mais recentemente. Aqueles poços estão ali relacionados só para evidenciar que o aquífero está sofrendo um processo de alívio de pressão, tá certo? E que essa variação da carga hidráulica dos poços, ela não está sendo uma curva que sobe e desce, que é o que aconteceria se o aquífero tivesse recarga. Como o aquífero não tem recarga, essas linhas são descendentes, quer dizer, o nível d'água do aquífero vai ficando a cada ano 2 metros mais profundo, em média. E o poço onde isso acontece com maior gravidade é o poço Delbu, que está no meio do cone de rebaixamento, desde quando o Cinelli identificou a existência desse cone de rebaixamento. Obrigado, Júlio. Vereador Zerbinato, a doutora Olga, que fez esse questionamento, ela está questionando se a comissão não seria necessário, questionando a nossa comissão permanente, um tempo para fazer essa revisão. Acho que nós poderíamos oficiar a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento, com relação a essa questão que o Júlio concorda, e acho que a professora Marisa vai fazer uso da palavra agora também, essa questão da recarga artificial, né? Que alguns códigos da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo remete ao Código de Meio Ambiente e vice-versa, e ambos estão na iminência de serem enviados aqui para casa. Nós sabemos a necessidade de termos essas leis aprovadas, né? A atual administração tem responsabilidades nesse atraso. O envio para cá não está atrasado por responsabilidade da sociedade nem da Câmara Municipal. É o 5º ano de mandato, isso já deveria estar aqui há 2 anos e não está. Então, o que nós não queremos é que, diante da real necessidade da aprovação dessas leis, né, nós não negamos a necessidade da aprovação dessas leis, são leis complementares ao plano diretor, que se espere o último minuto para passar a boiada, numa infeliz referência ao infeliz ex-ministro do Meio Ambiente.
Mas é isso, né? Às vezes acontece, está precisando aprovar, a situação é emergente, então aprova aí e depois quer pôr a culpa na Câmara. Esse método foi usado por aquela organização criminosa que nós banimos da política e esperamos que não seja usado agora. Então, vereador Zerbinato, eu peço deliberação desse questionamento para que possamos oficiar a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Meio Ambiente com relação a essas questões. Vale a pena forçar uma recarga e ter uma contaminação do aquífero? Não. Um exemplo claro é o que está acontecendo na Lagoa do Saibro. O Ministério Público proibiu a entrada de água pluvial justamente por causa disso. E do lado esquerdo daquela região onde está a nascente do Córrego das Palmeiras, a água verde que está ali denuncia vazamento de esgoto clandestino. Denuncia, porque a formação de algas ali, aquela cor verde da água. E o cuidado com a água pluvial, ele é real, porque junto com a água pluvial, você tem fezes de cachorro, de gato, você tem ração de cachorro e gato, você tem resto de comida, e isso é esgoto. Você tem a questão já, que é uma preocupação, que nós não sabemos assim como é que está o monitoramento disso. A Zona Leste, nós temos uma área agrícola importante na cidade, né? Como é que está a fiscalização do uso de defensivos ali? É uma região sensível do ponto de vista ambiental. Então, se o vereador concordar, nós oficiamos as duas secretarias. Perfeito, concordo com a deliberação. Deliberado, então. Professora Marisa, a senhora está com a palavra. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Papa. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Alguns dias atrás, o Júlio esteve expondo os últimos estudos, expondo para um grupo fechado da diretoria do CBH Pardo, os últimos estudos que ele apresentou, em projetos prioritários do CBH Pardo, né? E eu comentei com o Júlio, a partir do momento que ele fazia as apresentações dele, eu falei, você precisa apresentar isso para pessoas, para um fórum de decisão, que tome decisões. E o Júlio falou, eu já fui convidado para o dia 18. Não foi, Júlio? E eu fiquei muito feliz com isso, Papa, porque nós precisamos realmente nos unir. Nós precisamos ter um plano só para Ribeirão Preto. Um plano, ações que falem umas com as outras. E nesse sentido, o CBH Pardo tem posto como prioridade o controle de perdas. Tanto que foi projeto de pleito financiado pelo FEIDRO para o DAERP, não é, Akira? Parte desse projeto que eles estão fazendo do controle de perdas. E, Akira, eu queria que depois de eu fazer essa manifestação, que você desse a boa notícia de que no pleito do ano que vem deve entrar, né, o projeto do professor Irata, que vai nos contemplar com estudos mais detalhados a respeito do aquífero, coisa que precisamos. É o que estávamos chegando à conclusão aqui com o Júlio, não é? E eu queria que você desse uma faladinha aí, porque nós já estamos contando que esse projeto entre. É um projeto que vai ser indicado pelo CBH Pardo em 2022. Outra coisa que eu quero dizer e alertar, inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente, eu não sei se a Caterine está presente, mas a Prefeitura, que acima, o Estado de São Paulo se engajou no Plano de Ação Climática e abriu um edital no último dia 27, de chamamento aos municípios para celebrar acordos de cooperação técnica para se participar do Plano de Ação Climática. Então, o Estado de São Paulo quer
integrar essas ações. Então, é por isso, Papa, que eu estou dizendo que, falando de aquífero, falando de restauração ecológica e numa dessas, recuperação de nascentes, fazer água de novo, né, é uma necessidade. Então, eu alerto o município de Ribeirão Preto para esse edital de chamamento, que vai até, acho que dia 30 de setembro, para esse acordo, para celebrar o acordo de cooperação técnica. Isso, inclusive, eu acho que quando se fala em mudanças, em plano de mudanças climáticas, no Código de Meio Ambiente, Papa, também está se falando como alguma coisa isolada, como alguma coisa assim, sabe como separa, segrega? E, na realidade, tudo isso é integrado. Então, eu faço um apelo exatamente para que as entidades, como vice-presidente do Comitê de Bacia, e é isso que nós desejamos, que nós nos integremos, que haja uma gestão integrada realmente, não só da água, mas de todos os parâmetros ambientais, de todas as dimensões ambientais. Era isso que eu queria colocar, Papa. Muito obrigado, professora. A palavra está franqueada, gente. Nós temos alguns minutinhos ainda. Para o Irata. O Irata vai falar, o Akira vai falar do projeto do Irata. Rapidamente, Akira. Cadê Nós ele? precisamos, o pessoal precisa saber disso. Bom, o projeto aí do Irata, né, fizemos um contato com o professor Irata lá na USP em São Paulo, ele é professor doutor da USP lá em São Paulo, sobre um trabalho bastante importante de gestão, que para sabermos qual é o fundo do poço, quanto de água ainda temos para extrair do aquífero, né, e de qual a melhor forma de fazer isso, né, e quando que a gente, de fato, com esse nosso programa de perdas, que vai reduzir a nossa captação de água subterrânea, quando é que deve entrar, de fato, a água superficial. Tá? E a gente já fez, pleiteamos, o projeto está pronto, tá para agora, para a votação aí na reunião do Comitê de Bacia, para aprovação desse projeto aí, ok? É mais um estudo aí bastante embasado, né, com uma pessoa também de um forte conhecimento técnico bastante reconhecido a nível Brasil, que a gente pretende aqui realizar já para o ano que vem, se tudo ocorrer em conformidades aí, conforme a Marisa disse. Muito obrigado, Akira. Eu quero agradecer a provocação feita pela professora Marisa Herédia. Você pediu a palavra, Júlio? Sim, posso falar? Só um segundo, por favor. Eu quero agradecer a provocação feita pela professora Marisa Herédia e dizer o seguinte: quero me dirigir, aquela câmera de lá é a TV Câmara e essa aqui eu converso com vocês. Então eu vou me dirigir ao senhor prefeito municipal Antônio Duarte Nogueira Júnior. A política municipal de segurança hídrica, sancionada pelo senhor, já tem 3 anos quase. A Organização Mundial, a ONU, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, são 1.500 cientistas do mundo inteiro, nos trouxeram a notícia de que nós não estamos mais em crise climática, nós estamos em emergência climática. Não é? E um exemplo bem simples, que todo mundo pode entender, eu falo que é o dia da árvore. 21 de setembro a gente planta a árvore, agora simbolicamente, ou perto de um lugar de fácil irrigação. A gente tem que plantar em novembro, para que as chuvas até março não deixem essa árvore morrer. Então, prefeito, os indicadores dessa política municipal de segurança hídrica têm que ser feito.
Nós estamos em emergência climática, estamos em crise hídrica. O prefeito tem que nomear uma comissão, dar nome, dar metas, cobrar prazo, para que nós tenhamos, porque, veja, é sim alvissareiro ouvir o Akira dizer dessas mudanças que o DAERP está passando, e isso tem a ver com segurança hídrica, sim, nós reconhecemos isso. Mas nós precisamos de pessoas responsáveis pela construção dos indicadores. Nós não podemos ficar vamos ter, um dia vamos ter, em plena emergência climática. Nós sabemos que essa situação simbólica do Dia da Árvore guarda uma relação catastrófica com os agricultores, com aqueles que vivem da agricultura de subsistência e que, por conta dessa estiagem prolongada, por não ter recursos para fazer a irrigação, estão abandonando, vendendo suas terras. Isso está acontecendo hoje, no Brasil e no mundo. Então nós precisamos dar o exemplo. Uma cidade bilionária como Ribeirão Preto precisa dar o exemplo. Então agradecer a professora Marisa pela provocação e cobrar, uma vez mais, o chefe do Poder Executivo da nossa cidade para a constituição dessa comissão, e que não seja como aquela que ficou de revisar a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, uma comissão multidisciplinar, que foi publicada em Diário Oficial, e depois soubemos por uma audiência pública que gente daquela comissão não está mais no governo e que o prefeito não renomeou. Ou seja, fez por sugestão do nosso mandato, o tempo passou, o secretário de planejamento mudou e essa comissão foi abandonada. Então, de novo, vai se criando uma urgência, porque a cidade necessita dessa lei, mas não se faz as devidas discussões. Depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Então está aqui publicamente o prefeito municipal sendo uma vez mais cobrado de cumprir a sua função de chefe do Poder Executivo e nomear uma comissão responsável por criar os indicadores da política de segurança hídrica sancionada pelo prefeito. Por favor, Júlio. Marcos, eu só queria adicionar um aspecto aí nessa conversa nossa. Nós temos um marco regulatório de saneamento revisado há pouco tempo e temos uma lei estadual que começou a fazer a regionalização do saneamento no estado de São Paulo. Eu sei que essa lei impõe que áreas metropolitanas, como é o caso de Ribeirão Preto, tem que ter um único prestador de serviço de saneamento, certo? A lei estabelece isso aí. Adicionalmente, existe esse aspecto do aquífero Guarani ser também compartilhado por municípios que compõem a área metropolitana de Ribeirão Preto. Então, eu queria sugerir, modestamente, que fosse pensado, se ainda não está sendo feito alguma coisa, em cooperação com os municípios todos da região metropolitana, que esses estudos do aquífero pudessem abranger todos esses municípios em conjunto, porque esse cone de abatimento piezométrico já deve estar interferindo entre alguns municípios, pelo menos, certo? E se não houver uma política, vamos dizer, compartilhada aí por esses municípios, pode ficar um puxando para um lado e outro puxando para o outro, certo? Então era só isso aí, uma sugestão. E que nós agradecemos bastante, Júlio, e pedi já de público, o vereador Zerbinato fez um sinal positivo aqui, que você nos ajude, talvez a escrever uma minuta, né, de um anteprojeto, para que nós possamos, através, a Ribeirão Preto é a capital da região metropolitana, que esse assunto possamos liderar aqui pela Comissão Permanente de Meio Ambiente, porque, assim, quantos anos nós estamos falando desse assunto, e agora chegou a hora, porque o marco regulatório foi aprovado, existe legislação a ser cumprida, mas se nós não pensarmos numa responsabilidade da região metropolitana,
poderíamos chamar lei de responsabilidade hídrica, né? Numa alusão à lei de responsabilidade fiscal, até para facilitar a assimilação por parte dos gestores e da população. Não sei se poderíamos dar esse nome a essa iniciativa, mas que você nos ajude, por favor, a escrever uma minuta, uma sugestão, uma provocação ao chefe do Poder Executivo para que assim o faça. Nós estamos já com o horário estourado há alguns minutos. Eu franquei a palavra e as pessoas se inscreveram. Só vamos continuar com esse assunto quente, né? O ofício deliberado, provocação da doutora Olga, o ofício minuta deliberada pedindo ajuda do Júlio, provocação da professora Marisa muito pertinente. Tudo bem, gente? Eu quero então fazer um agradecimento ao Júlio pela apresentação, ao Daerp pelas informações. A secretária Caterine justifica que a conexão, mas a presença com a assessoria. E nós, então, vamos encerrar a presente sessão. O vereador Zerbinato gostaria de fazer alguma consideração? Papa, só reforçar mesmo esse seu agradecimento, né, a todos e a todas que participaram aqui, o Akira, o Júlio, né, a Marisa, a Karina, e agradecer também pela oportunidade de aprender, de ganhar esse conhecimento aí com essa palestra que o Júlio trouxe aqui. Muito bem, eu queria apenas me dirigir à assessoria do vereador Matheus Moreno, que é membro dessa comissão, a assessora Mariana Bruno, sempre com um olhar cirúrgico para essas questões, pergunta com relação àquela questão de que existe uma ação tramitando. Nós falamos aqui no decorrer da sessão a proibição por parte do Ministério Público para que as águas pluviais entrem na Lagoa do Saibro. Existe sim esse acordo para que, tanto que quando eu não lembro o nome daquela rua que separa a Lagoa do Córrego das Palmeiras da Lagoa do Saibro, ela vem lá da Henri Nestlé, mas ela não tem galerias pluviais para o lado da Lagoa do Saibro, justamente com receio de que essa água contaminada venha acessar o manancial. Tudo bem, então, Bruna, ficou para o final, mas felizmente você trouxe essa pergunta e nós aproveitamos para repetir aqui a elucidação. Júlio, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado aos nossos convidados, obrigado à secretária Caterine, obrigado ao Akira, que está aqui conosco, obrigado a todos os convidados que acompanharam por 2 horas e quase 10 minutos desse trabalho que diz respeito a todos nós, né? E também agradecer principalmente a você que acompanhou os trabalhos dessa Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu sou o vereador Marcos Papa, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, acompanhado do vereador Zerbinato e da assessoria do vereador Matheus Moreno, também a assessoria da vereadora, o Tiago Scatena estava aqui até agora, da vereadora Judete, presença da Karina, com o carinho sempre dela aqui conosco. E eu declaro então encerrada a presente sessão. Um bom final de tarde, uma boa noite a todos.